No capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais e sobre como eles são importantes para o funcionamento do corpo e para a edificação da igreja. E que não existem dons maiores que os outros, não há importância maior que os outros. Mesmo os dons que aparecem menos, esses são muito relevantes. Então assista esse vídeo até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações. Deixa aquele likezão que ajuda demais na divulgação. E não esqueça, vídeo novo todos os dias às 6 da manhã e às 4 da tarde. Amém? Então vamos lá. Logo aqui no começo do capítulo, Paulo diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, Paulo quer que nós tenhamos consciência clara de quais são os dons que o Espírito Santo ministra sobre a nossa vida, sobre a igreja, e quer que conheçamos o funcionamento de cada um deles de maneira clara. Versículo 4 ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Há diversidade de dons, mas a fonte de todos esses dons é o próprio Espírito Santo. Não há mudança, não há variação nisso. Versículo 7, Paulo diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O Senhor não nos concede dons para nos transformar em estrelas, em popstars, em colocar a gente em lugar de maior evidência que outros. Ele dá para a edificação da igreja visando o bem comum, para que o povo, o corpo de Cristo, seja edificado e agraciado. Versículo de 8 ao versículo 10, ele vai falar sobre quais são esses dons. Ele diz: olha, há uma palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu explico cada um desses dons em um vídeo que eu fiz sobre os dons espirituais. No final desse vídeo você vai poder acessar, vai ter um card lá e você vai poder clicar e acessar e saber qual o funcionamento e características de cada um desses dons, ok? Versículo 11 ele diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nós podemos orar a Deus pedindo dons, dizendo: Senhor, gostaria que o Senhor me desse isso, esse, aquele e tal. Todavia, o Espírito Santo e a soberania de Deus é quem vão ser determinantes para isso. Por quê? Porque o Espírito distribui individualmente, ele é o único que faz isso, a cada um como ele quer. A soberania de Deus, o propósito dele para a sua vida, o funcionamento da sua vida dentro do ciclo em que você está inserido. Enfim, todas essas coisas devem ser consideradas. E aqui ele vai falar sobre a diversidade na unidade, a partir do versículo 12. Versículo 14 ele diz: o corpo não é feito de um só membro, mas de muito. Para explicar a diversidade dos dons, não pode haver só um dom ou outro dom. Existe uma diversidade de dons, porque um corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E aí Paulo vai falar sobre a questão da importância. Existe dom mais importante que o outro? Existe um dom maior que o outro? Ele vai dizer que não. Versículo 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. O exemplo que Paulo dá é do corpo humano. Você e eu temos cuidado com o nosso corpo. Não importa se é o dedo mindinho do pé ou se o polegar da mão, nós cuidamos de todos os dois. Nós temos igual cuidado com cada um deles. Nós cuidamos do nosso corpo de maneira integral, pelo menos devemos cuidar. Então é esse o exemplo que Paulo dá. Olha, assim como vocês cuidam do seu corpo e de todas as partes dele, assim são os dons, assim são os membros do corpo de Cristo. Não existe um maior que o outro, não existe um mais importante que o outro. Ele continua falando agora sobre os dons ministeriais.
E aqui sim é importante que nós tenhamos uma clareza, né? Porque aqui existe uma hierarquia. Nos dons espirituais não, eles têm a mesma importância. Mas nos dons ministeriais nós vemos uma hierarquia. Paulo diz no versículo 28 que Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, uma igreja saudável, ela respeita essa hierarquia, essa importância no sentido da manifestação dos dons ministeriais. Contudo, versículo 31, Paulo encerra dizendo: busquem com dedicação os melhores dons. Devemos buscar os dons, devemos conhecê-los, devemos estar atentos ao propósito de Deus para a nossa vida. Quando eu leio esse capítulo, eu penso em propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Ele quer nos dar as ferramentas necessárias para que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Ele e aqui na Terra com propósito, tendo ferramentas, sendo capacitados, sendo aperfeiçoados para que possamos servi-lo melhor e alcançar o maior número possível de pessoas para Jesus. Devemos estar atentos a isso para que a glória de Deus possa fluir através da nossa vida, para que a pregação do Evangelho através da nossa vida seja eficaz. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho e ative as notificações. Convide outras pessoas para conhecer o nosso canal. Vamos fazer essa comunidade crescer. Assista aos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.